Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio ou vídeo é para você. Gente, esse áudio ou vídeo é um extra, tá? Porque os vídeos das terças-feiras às 11h30 da manhã continuam normalmente, mas como algumas pessoas preferem só me ouvir ao invés de ver também a imagem, então eu tenho colocado essa opção aqui no canal e nos streaming só de áudio. Quero aproveitar, antes de começar a falar do tema de hoje, agradecer para todo mundo que disponibilizou um pouco do seu tempo e da sua energia para me desejar parabéns no dia 10 de julho, que foi meu aniversário. Eu recebi muitas mensagens carinhosas, maravilhosas. Eu fico muito, muito, muito grata com esse carinho, com essa generosidade de vocês. Infelizmente, eu não tive tempo disponível para responder um por um, mas eu quero que vocês saibam que eu leio a maioria das mensagens e sempre com muito carinho e com muita gratidão pela oportunidade de poder realizar a minha missão e, acima de tudo, de ter quem queira recebê-la, né? Então é sempre muito gratificante ter essa troca. Eu também aprendo muito com vocês e recebo essa boa energia com muito carinho. Gente, hoje, para abrir os trabalhos, eu vou ler um texto do Osho que está no Livro da Sua Vida. É um trechinho bem interessante e vou comentar as minhas opiniões sobre ele, tá? O subtítulo é o seguinte: Perdido e encontrado, em busca da condição de pessoa comum. E aí ele fala o seguinte: todo mundo quer ser extraordinário. Essa é a busca do ego, ser alguém que é especial, ser alguém que é único, incomparável. E este é o paradoxo. Quanto mais você tenta ser excepcional, mais comum você parece, porque todo mundo está em busca do fora do comum. Esse é o desejo de qualquer pessoa. Se você se tornar comum, a própria busca pelo comum é extraordinária, porque raramente alguém quer ser só um João Ninguém, raramente alguém quer ser apenas um espaço vazio, oco. Isso é realmente extraordinário num certo sentido, porque ninguém quer isso. E quando se torna comum, você se torna extraordinário e, evidentemente, acaba descobrindo que, sem querer, você se tornou único. Na verdade, todo mundo é único. Se você conseguir parar, ao menos por um instante, de perseguir objetivos, perceberá que você é único. A sua unicidade não é para ser inventada, ela já existe, já acontece. Existir é ser único. Não existe outra maneira de ser. Todas as folhas das árvores são únicas, todos os seixos das praias são únicos. Não há outro modo de ser. Você não conseguirá encontrar dois seixos idênticos em lugar nenhum em todo o planeta. Não existem duas coisas idênticas, por isso não há necessidade de ser alguém. Seja simplesmente você mesmo e, de repente, você se torna único, incomparável. É por isso que eu digo que isso é um paradoxo. Aqueles que buscam fracassam e aqueles que não se incomodam com isso, de uma hora para outra conseguem. Mas não se confunda com as palavras. Deixe-me repetir. O desejo de ser extraordinário é muito comum, porque todo mundo tem. E ter o entendimento de que se é comum é muito extraordinário, porque raramente acontece. Alguém como Buda, Lao Tse, Jesus tem. Tentar ser único é algo que está na mente de todo mundo. E todas essas pessoas fracassam e fracassam completamente. Como você pode ser mais único do que você já é? A unicidade já existe. Você só tem de descobri-la, não tem de inventá-la. Ela está escondida dentro de você. Você tem de expô-la à vida, só isso. Essa unicidade não deve ser cultivada. Ela é o seu tesouro. Você a carregará para sempre. Ela é o seu próprio ser, o próprio âmago do seu ser.
Você só tem de fechar os olhos e olhar para si mesmo. Só tem de parar por um momento, descansar e olhar. Mas você está correndo tanto, está com tanta pressa de conquistá-la, que não a percebe dentro de você. Aí o Osho até usa uma metáfora, né, para explicar melhor essa situação. É como quando a gente perde o óculos e fica procurando óculos pela casa toda, né, no caso de pessoas que usam óculos, e depois a pessoa se dá conta que o óculos está na própria mão ou às vezes no próprio rosto, né? Então muitas vezes a gente fica procurando no exterior coisas que já estão em nós, porque a gente está sempre correndo buscando algo que está fora ao invés de olhar para dentro. E é por isso que é interessante quando a gente descobre o poder de ser uma pessoa simples, uma pessoa comum. Quando a gente tem o desejo de ser especial, de ser uma pessoa assim incrível, extraordinária, o próprio desejo vem do ego, da identificação com o ego. As pessoas realmente iluminadas e realmente extraordinárias são aquelas que já superaram esse tipo de desejo do ego, né? Então ele até cita Buda, Jesus, que são pessoas que já transcenderam essas vaidades do ego de quererem ser pessoas assim muito especiais, muito importantes, pessoas que têm fome de poder, né, de ter reconhecimento social, por serem muito especiais. E quando a gente aceita a nossa própria unicidade, quando a gente tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, como dizia Jesus, a gente consegue olhar para dentro e se desapegar desses desejos transitórios do ego. Isso vem com a maturidade, com o autoconhecimento, quando a gente para de se comparar com outras pessoas, quando a gente não tem esse desejo de ser melhor que o outro, e sim quando a gente passa a se conhecer, a reconhecer o nosso valor interno, mas sem necessariamente ter o desejo de ser uma pessoa muito grandiosa. Eu me lembro, certa vez, que eu li um livro, até foi, acho que se não me engano, foi um livro do Osho, que ele dizia de uma pessoa, ele contava uma história de uma pessoa que estava buscando a iluminação. E ele falava que a própria busca pela iluminação afastava a pessoa da iluminação. Porque o que é a iluminação? A iluminação é a transcendência do ego. O que é o ego? O ego é o nosso falso eu, essa roupagem, né, que faz com que a gente se identifique com algo que é transitório. Então, assim, quando o bebezinho nasce, ele não tem noção de quem ele é. Ele tem a noção de quem ele é a partir das relações, a partir do retorno que as pessoas dão para ele. Então, por exemplo, o bebezinho faz uma gracinha ou ele chora, aí as pessoas no entorno, o pai, a mãe, o cuidador, os irmãos, têm uma reação em relação à carinha que ele faz. A partir disso, o ego dele vai se formando, ou seja, a gente tem a referência de quem a gente é a partir das relações, a partir do outro, né? Então esse ego se forma até os 7 anos de idade e a partir disso a pessoa vai tendo essa referência de quem ela é. Então o ego, ele é uma ferramenta importante da identidade, mas o grande problema é que a maioria de nós, a gente fica apegado a esse falso eu, a essa falsa roupagem. É como se a gente vestisse uma roupa e achasse que a gente é essa roupa. Fica apegado a ela, né? A gente não consegue tirar essa roupa porque a gente se sente desnudo. Quando, na verdade, nós não somos essa roupa. Essa roupa é uma ferramenta necessária para que a gente consiga viver nesse plano. Então, o ego é uma ferramenta. O grande problema é que a maioria de nós, a gente fica tão apegado a ele, a essa ferramenta, né? Fica tão apegado a esse falso eu, a gente acha que a gente é isso, que por conta disso a gente fica identificado e vai querendo acrescentar nesse falso eu sempre olhares externos. Ah, o fulano falou que eu sou isso, o cicrano falou que eu sou aquilo, não sei quem falou tal coisa de mim, né? Então a gente está sempre se olhando com olhos que vêm de fora. E por isso que a gente tem tanta necessidade de se sentir importante, de se sentir especial, de competir com outras pessoas,
de se comparar. E com isso, a gente não encontra os nossos próprios óculos, né? Ou seja, a gente não encontra a nossa verdadeira essência, que independe desse ego. Claro, o ego é uma ferramenta importante, mas quando a gente está apegado a ele, achando que a gente é esse falso eu, a gente não olha para aquilo que realmente importa, que é a nossa essência divina, a nossa essência crística. E o grande paradoxo é que é justamente essa essência que nos faz únicos, que nos faz especiais. E a maioria de nós, quando a gente quer se sentir especial, quando a gente está buscando ser uma pessoa extraordinária, incrível, poderosa, maravilhosa, quando a gente tem essa meta, a gente está cada vez mais olhando para fora, identificado com esse falso eu, ao invés de olhar para o eu verdadeiro, que é interno. Esse eu verdadeiro, gente, a gente encontra no silêncio do ego, na transcendência do ego, que é aquilo que os iluminados já vivem. É um estado de consciência que os iluminados vivem o tempo todo. A maioria de nós, a gente está aprendendo, a gente não vive nesse estado o tempo todo, mas a gente consegue conquistar esse estado de consciência ou nos relembrarmos dele quando a gente medita. Por isso que a gente precisa meditar, porque a gente não vive nesse estado de consciência o tempo todo. Então a meditação, ela traz essa faxina temporária que nos ajuda a acessar esse estado de plenitude. Depois que a gente medita, em geral, a gente já fica identificado com o ego de novo, já começa a fazer coisas mundanas, já fica apegado a esse falso eu, já começa a competir, a fofocar, a fazer coisas do ego, né? A maioria de nós a gente está aprendendo. Então faz parte do processo, até que a gente consiga atingir a transcendência total do ego, faz parte do processo a gente ter esses momentos de voltar a se identificar com ele, aí a gente medita de novo, aí a gente tem alguns insights, e aos pouquinhos a gente vai elevando a consciência, e aí de insight em insight, aos poucos, chega um momento que a iluminação vem. É um processo longo de autoconhecimento, e às vezes dura muitas existências, né? Por isso que ele fala que quando a gente fica buscando ser uma pessoa muito incrível, muito especial, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente não está olhando para aquilo que realmente importa, porque a gente está buscando fora algo que já existe dentro. A gente está buscando algo que a gente já tem, né? Como a pessoa procurando óculos e o óculos está na cara dela. Ou seja, a pessoa já é aquilo que ela está buscando, mas o fato dela estar buscando mostra o quanto ela está distante dela mesma. O próprio ato de buscar fora já a distancia daquilo que ela realmente quer. Não é interessante esse paradoxo? É muito contraditório, né? Mas é interessante a gente perceber que quando a gente busca, a gente não tem. Quando a gente está procurando ser uma pessoa especial, quando a gente está procurando ser uma pessoa extraordinária, a gente não é. Quando a gente para de desejar, ou seja, quando a gente transcende os desejos transitórios do ego, quando a gente supera esse falso eu, a gente deixa de se identificar com ele, de se apegar a ele e olha para dentro com autoconhecimento, com terapia, com meditação, a gente começa a perceber a beleza de ser uma pessoa comum, de ser uma pessoa simples. E é justamente isso que é extraordinário, é reconhecer a própria simplicidade. Por isso que os grandes iluminados são pessoas muito simples, porque elas não precisam se autoafirmar, mostrar o quanto são sábias, o quanto são poderosas, o quanto são inteligentes, o quanto são isso ou aquilo. Elas não estão identificadas com o ego, entende? Então elas não precisam provar nada para ninguém, porque elas já são. Né? Chico Xavier, Jesus, Buda, Lao Tse e tantos outros mestres que já passaram por esse plano e têm tanto a nos ensinar, essas pessoas já transcenderam essa necessidade da busca por serem especiais, porque elas já são. Quando a gente já é, a gente não precisa buscar, mas ao mesmo tempo, se a gente precisa mostrar que é, a gente não é. Vocês estão entendendo, gente? Não sei se esse áudio está um pouco complexo, se vocês estão conseguindo me entender, é porque na verdade é um jogo de palavras, né? É difícil explicar em palavras algo que é tão abstrato.
né? Até porque eu mesma não atingi a iluminação, mas eu busco aprender sobre isso lendo pessoas iluminadas, né? Mas eu já tive momentos durante as minhas meditações, e talvez muitos de vocês já tenham sentido isso, são momentos que passam, mas durante aqueles 5, 10 minutos, 15 minutos de meditação, eu já senti essa sensação de plenitude, sabe? Essa sensação de não dualidade. Não sei se vocês já experimentaram isso, eu espero muito que sim. Se não experimentaram, vocês podem experimentar com treino, porque todo mundo tem isso dentro de si, isso não é um mérito meu, qualquer pessoa pode reconhecer isso dentro de si mesmo, faz parte da própria natureza, a não dualidade, né? Então, por exemplo, quando você fecha seus olhos e você deixa os pensamentos passarem, como se eles fossem nuvens passando no céu, você não se apega a eles, você não fica cultivando o pensamento, você deixa aí. Do mesmo jeito que ele veio, ele vai. Você não pensa o pensamento. Você vai perceber que aos poucos você vai atingir um estado de plenitude tão grande, você vai se sentir, pelo menos por alguns minutos, tão conectado com algo maior, com a fonte criadora. Você vai sentir uma alegria, mas é uma alegria serena, assim, não é uma excitação, uma empolgação. É um sentimento de bem-estar muito tranquilo, muito sereno. E você percebe que naquele estado de consciência, você não tem problema nenhum, você não tem desejos, você não tem apegos, você não tem medos, você não tem raiva, você não tem angústia, nada disso. Você está pleno ali, sabe? Entregue ao momento presente, sem desejo nenhum. Você simplesmente é. E nesses minutos que você consegue manter esse estado de plenitude, você atinge uma consciência tão elevada, tão profunda, tão sagrada, que você tem uma pequena amostra do que é ser uma pessoa iluminada. Porque esse potencial, ele existe dentro de você. Embora você esteja aprendendo a conhecê-lo, mas ele está aí dentro. E quando você atinge esse estado, é tão maravilhoso que depois para sair dele e voltar a ter uma vida prática, né? É até um pouco difícil. Os iluminados, eles conseguem ficar nesse estado o tempo todo e fazerem coisas práticas. A gente ainda está aprendendo, a maioria de nós, né? Mas esse estado de você ter uma amostra do que é a iluminação é algo tão maravilhoso porque ele te mostra o seu verdadeiro potencial. Ele mostra quem você realmente é, e aí você tem um parâmetro para perceber que quando você está aflito, com medo, cheio de raiva, cheio de desejos, aquilo não é a excelência da expressão do seu eu, aquilo é o ego na frente. E tudo bem, estamos aprendendo. Aos pouquinhos, de tanto a gente treinar esse estado de plenitude total, eles vão aumentando. Você consegue ficar mais tempo nesse estado. E aí, quando você está vivendo a sua vida cotidiana, fazendo coisas triviais do dia a dia, tipo pagar uma conta, colocar gasolina no carro, limpar a casa, quando você está fazendo coisas bem práticas e mundanas, até nessas atividades cotidianas você consegue ser criativo e ter presença ao fazer aquilo, se sentir inteiro ao fazer aquela prática e não como um robô, como uma pessoa autômata, né? De tanto você meditar, você vai começar a perceber aos poucos que a sua raiva diminuiu, então de repente alguém fez um comentário reativo para você, antes você costumava se ofender e retrucar. Aí com o tempo, de tanto você treinar esse estado de plenitude, você percebe que a raiva diminuiu, que você conseguiu transmutar aquela energia gradativamente em amor. Porque a raiva, o próprio Osho fala, né? Que a raiva é o amor que está doente. Então, quando você vai mudando de consciência, você vai aprendendo a transmutar essa raiva em amor. Isso é muito incrível, é muito maravilhoso. Porque é um processo de crescimento da consciência e você percebe aos pouquinhos. Tem pessoas que vão bem devagar e está tudo bem, cada um tem o seu tempo. Não é importante se comparar com ninguém, nem ter pressa. É importante você fazer as coisas no seu ritmo.
Mas você vai percebendo que de tanto meditar, eventualmente, algumas coisas que antes te incomodavam, te irritavam, você queria rebater, retrucar, virar no giraia com alguém, né? Quem nunca? Coisas que antes te incomodavam muito, passam a não te incomodar tanto, ou simplesmente não incomodam mais. Você consegue ficar uma pessoa mais generosa, mais compassiva. Você começa a compreender melhor o nível de consciência do outro e ficar menos indignada com o nível de consciência no qual uma pessoa se encontra. Você vai percebendo que a energia vai mudando. Na verdade, esse potencial sempre esteve dentro de você, mas muitas vezes o nível de consciência no qual você se encontrava não te permitia reconhecer esse potencial dentro de si mesmo. Por isso que é um processo de evolução da consciência, de expansão da consciência. Então, se você costumava ser uma pessoa muito reativa, ou uma pessoa que se magoava com tudo, ou uma pessoa muito debochada, ou que se angustiava facilmente, ou uma pessoa invejosa, você vai percebendo que aos poucos, de tanto meditar e de atingir esse estado de consciência plena, de não dualidade, os desejos do ego vão diminuindo, a necessidade de competir, de se comparar com os outros também. Você começa a ver o outro como um irmão e não como uma pessoa que você precisa se defender ou que você precisa atacar. Você vai mudando o seu nível de percepção. E a gente está num planeta denso, né? A Terra ainda é um planeta de provas e expiações que está em transição para regeneração. Mas ainda é um planeta denso, ainda mais nesse momento de transição planetária, onde muitas sombras vêm à tona para serem depuradas. Então a gente está aqui justamente para muscular a consciência, como muito bem nos ensina o mentor amigo. A gente precisa dos opostos, dos contrastes, viver com pessoas que têm níveis de consciência muito diferentes dos nossos, para que a gente possa fazer essa musculação e expandir a nossa consciência, porque se não tem oposição, se não tem contraste, se não tem dualidade, a gente não evolui, a gente fica acomodado. Por isso que a gente precisa vir para um plano denso para desenvolver a convicção na luz. Então, através das sombras que existem aqui, a gente desenvolve a nossa convicção na luz. Então, olha a importância da dualidade, da sombra, dos opostos, para que a gente possa aumentar a consciência, né? E é justamente essa oposição que nos motiva a praticar a meditação, porque se não houvesse opostos, a gente não teria por que meditar. Então, é justamente a dualidade que nos inspira a ter esse momento de silêncio interior, de quietude. E aí, gente, é muito legal e é por isso que eu recomendo que vocês persistam na meditação por anos e anos e anos. Não fique preocupado em ter resultados. Se preocupe em viver o momento, né? Então, se você conseguir ficar um minutinho que seja, sem se identificar com nenhum pensamento, e naquele minutinho você tiver a sensação real do que é ser um iluminado, você vai sentir tanta alegria de conseguir atingir esse estado, que é a sua verdadeira natureza, que naturalmente isso vai te motivar a querer meditar todos os dias, a se manter nesse processo. E você vai percebendo que de tanto fazer isso, a raiva vai diminuindo, o amor vai aumentando, os sentimentos positivos vão aumentando, a gratidão vai aumentando. E aí, com essa mudança de consciência, você vai se deparar com o seu antigo eu e você vai falar, nossa, quando você relembrar de coisas que você fazia no passado, você vai falar, nossa, não acredito que essa pessoa era eu. Nossa, como eu sentia as coisas diferente, né? Como é que eu pude fazer tal coisa para tal pessoa, ou falar isso ou aquilo? Você vai perceber que a sua consciência evoluiu. E às vezes esse processo é tão lento, ele é tão gradativo, que você não percebe o contraste de uma forma explícita. Às vezes podem demorar, 10 anos, aí você olha para trás e você fala, nossa, você lembra de algo que você fez, ou você olha uma foto antiga que te lembra de algum momento do passado e você fala, nossa, como eu mudei, como eu sou uma pessoa muito melhor hoje, uma pessoa mais compreensiva, mais generosa, mais bondosa, mais amorosa,
mais íntegra, com mais senso de justiça, sou uma pessoa mais intuitiva, mas é um processo de amadurecimento, de expansão da consciência e de desidentificação gradativa com esse falso eu que é o ego. Isso é treino, a gente precisa persistir na luz, por mais que a gente tenha muitas tentações para ficar apegado às sombras, mas a gente precisa persistir na luz. E de tanto a gente persistir e começar a se auto-observar e reconhecer a evolução da nossa consciência, mais a gente tem estímulo para se manter nesse caminho da luz, porque ele é muito compensatório a longo prazo, quando a gente percebe a mudança, quando a gente sente essa transição mesmo, essa mudança de energia, quando a gente vê que a raiva virou amor, não por repressão, mas por consciência. De repente você já não tem mais a raiva das pessoas que você tinha antes, ou a inveja que você tinha antes, porque você começou a se desidentificar daquilo que é falso em você e começou a se aproximar da sua verdadeira essência, que é a essência crística que existe dentro de você. Gente, esse foi o meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, eu peço para você deixar o seu like, de forma que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas. Se você não tiver inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, porque assim fica mais fácil do YouTube recomendar os meus vídeos para você e também ajuda no crescimento do canal. E é isso, gente. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, até os próximos áudios e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!